Olá, seja muito bem-vindo ao Sola Escritura, o programa da Novo Tempo Portugal, onde exploramos a história do cristianismo e das doutrinas que marcaram a Reforma Protestante. Hoje vamos falar de um homem que brilhou numa época de escuridão espiritual. Chamaram-lhe a Estrela da Manhã da Reforma, porque foi um dos primeiros a levantar a voz com coragem para defender a verdade da Palavra de Deus. O seu nome é John Wycliffe e com ele vamos estudar uma doutrina essencial, mas muitas vezes esquecida: a imortalidade condicional. Será que a alma é imortal por natureza? O que acontece quando morremos? Neste episódio, vamos descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre a vida, a morte e a esperança da ressurreição. Fique conosco. Hoje vamos conhecer a vida de um dos homens mais marcantes da história da fé cristã. Chegaram a chamá-lo da Estrela da Manhã da Reforma. Foi teólogo, pregador e tradutor, mas acima de tudo foi um homem da Bíblia. Ruben, onde nasceu John Wycliffe e como foi a sua formação nos primeiros anos? Então, Tiago, o John Wycliffe nasceu no condado de Yorkshire, lá no norte da Inglaterra, por volta do ano 1320, embora não se tenha bem a certeza, mas será entre 1320 e 1324. Não sabemos ao certo a aldeia, o local específico, mas acredita-se que tenha sido em Ipswell ou até, por causa do nome dele, Wycliffe upon Tees, numa família ligada à pequena nobreza rural. Como diz um dos seus biógrafos, John Wycliffe foi um dos poucos que reuniram tanto a inteligência necessária para ser admitido, como uma família com meios financeiros para o sustentar nos estudos. Desde cedo demonstrou grande capacidade intelectual e, quando tinha apenas 16 anos, entrou na Universidade de Oxford, primeiro no King's College e depois no Merton College, onde se destacou como estudante e depois como mestre. Estudou teologia, lógica, também estudou direito civil, que eram áreas que lhe deram uma base sólida para aquilo que foi muito importante mais tarde, para os debates que teria com a Igreja. Portanto, então, nós vemos que desde jovem Wycliffe destacou-se como um dos grandes pensadores da sua geração. Ele, com uma formação sólida e profunda em Oxford, como nós acabámos de ver, ele estava preparado para enfrentar já os grandes desafios da sua época. A pergunta que eu te faço, Ruben, é como é que era a situação religiosa e espiritual da Inglaterra na época em que Wycliffe cresceu? Sim, na época em que John Wycliffe nasceu, a situação espiritual lá na Inglaterra era de profunda escuridão. A única igreja reconhecida era a Igreja Católica. E então havia a autoridade do Papa e o povo não tinha acesso direto à Bíblia. Os líderes religiosos, portanto os padres, os frades, estavam longe do ideal bíblico. Muitos deles, mesmo os padres e os frades, eram muitos deles ignorantes em relação à Bíblia. Liam apenas umas poucas partes em latim e usavam a sua posição de certa forma, para explorar o povo, vendendo indulgências e ensinando várias superstições. Como é descrito num dos livros, repara bem, a cristandade da Inglaterra parecia estar sepultada debaixo de uma massa de ignorância, superstição, clericalismo e imoralidade. Wycliffe, então, cresceu numa época de grande escuridão espiritual, como acabaste de nos explicar. Mas a sua inteligência e convicção levaram-no a envolver-se diretamente nas questões que o ligavam ao poder político e à religião. E a pergunta que te faço agora, tendo em conta aquilo que acabámos de ver e o que acabei de dizer, é que papel é que teve Wycliffe nos conflitos entre a coroa inglesa e a Igreja e que ideias é que ele começou a defender então nessa altura? Então, em 1366, Wycliffe opôs-se publicamente ao pagamento de tributo ao Papa, defendendo que a autoridade do rei era superior à do Papa em assuntos civis, que na altura era visto contrário, não é? O Papa é que estava à frente ou acima do rei. Então, nessa altura, o Parlamento rejeitou esse tributo e o Wycliffe foi chamado a defender essa decisão
com vários argumentos teológicos e também jurídicos. Ele defendia que os líderes espirituais deviam viver como viviam os apóstolos antigamente, em simplicidade e em humildade. Ele próprio escreveu: os discípulos de Cristo, e especialmente os clérigos, devem aspirar a viver modestamente e rejeitar todos os prazeres materiais. Mais tarde, em 1374, foi nomeado embaixador da coroa e participou em negociações com representantes papais em Bruges. A sua visão ficou ainda mais clara quando escreveu que o Papa não tinha direito a qualquer domínio temporal e que o único Senhor da Igreja era Cristo. Acabámos então de ver que, enquanto Wycliffe defendia ideias que eram ousadas em questões políticas e espirituais, ele não deixava de lado o seu principal ministério, que era o ensino e a pregação. Como é que foi o ministério de Wycliffe como pregador e como professor? Wycliffe ganhou um grande reconhecimento. Passou a ser muito famoso como professor na Universidade de Oxford e também foi muito reconhecido, ficou bastante famoso como pregador entre o povo. E ele foi nomeado teólogo real, ou seja, o teólogo do rei, e mais tarde reitor de Lutherworth, onde desenvolveu um ministério pastoral muito ativo. Segundo Dyson Ogg, os sermões de Wycliffe eram tão simples e bíblicos que eram uma revelação. Wycliffe acreditava que todos deviam ter acesso direto à palavra de Deus. Por causa disso, ele formou um grupo de evangelistas itinerantes, conhecidos como os pobres pregadores. Mais tarde viriam a ser conhecidos como os lollardos. Estes homens eram homens simples, muitos deles eram formados em Oxford e percorriam as vilas, os mercados, a ensinar o Evangelho de forma clara e direta. A sua pregação transformava vidas, mas Wycliffe sabia que era preciso mais do que as suas próprias palavras. Era preciso uma coisa extraordinária, que já falaste há bocadinho, que era colocar a Bíblia nas mãos do povo. Foi esse o aspecto que o levou a traduzir a Bíblia? Sim, exatamente. Foi esse o grande sonho de John Wycliffe, tornar a Bíblia acessível a todos. A Bíblia tornou-se tão importante com ele que ele achava que toda a gente devia ter um acesso direto à Bíblia. Então, em 1382, coordenou a primeira tradução completa da Bíblia do latim para o inglês. Era uma tarefa gigantesca, feito tudo à mão, feito ali verso por verso. Essa tradução surgiu num tempo em que a Igreja proibia a simples leitura das Escrituras ao povo. O clero afirmava que a Bíblia era perigosa nas mãos dos leigos. A oposição feita a ele foi de facto feroz. Por exemplo, o arcebispo da Cantuária chamou Wycliffe de pestilento e filho do anticristo por ter colocado a palavra de Deus na língua do povo. Mas mesmo assim ele não recuou, ele foi irredutível. Wycliffe acreditava que a autoridade máxima da fé não era o Papa, não era nenhum líder religioso, mas sim as Escrituras. Ele próprio escreveu: acreditamos firmemente que a Bíblia contém toda a verdade necessária para a salvação. Por causa disso, ele organizou cópias manuscritas da Bíblia que começaram a circular por toda a Inglaterra, e especialmente com a ajuda dos tais pobres pregadores, ou seja, os lollardos. Como afirmou Steve Burchett, pela graça de Deus, John Wycliffe foi, acima de tudo, um homem da Bíblia. E apesar das ameaças, ele nunca chegou a ser preso. Morreu em liberdade e ficou para a história como um verdadeiro homem da Bíblia. Tu acabaste de nos dizer uma coisa que é diferente de muitos dos reformadores que nós temos estado a estudar e que ainda vamos estar a estudar, que é mesmo enfrentando tanta oposição, Wycliffe nunca foi preso. Mas, apesar de nunca ter sido preso, como é que terminou a sua vida e qual é que foi o impacto das suas ideias depois da sua morte? Então, o John Wycliffe morreu em Lutherworth no dia 31 de dezembro de 1384, 2 dias depois de sofrer um segundo AVC. Já tinha tido um anteriormente, uns dias antes, depois sofreu um segundo e ele não aguentou. Isso aconteceu enquanto ele celebrava uma missa lá na igreja de Lutherworth. E ele foi imediatamente paralisado e sem fala. Foi levado para a casa paroquial, onde acabou por falecer em silêncio. Mas a sua morte não pôs fim à sua influência. 43 anos mais tarde, em 1428, a Igreja ordenou que os restos mortais fossem desenterrados, fossem queimados e lançados no rio Swift. Era como uma tentativa de apagar a sua memória. Mas, curiosamente, teve exatamente o efeito contrário. Como escreveu Thomas Fuller, citado pelos historiadores,
Assim como o Ribeiro conduziu as cinzas ao Avon, o Avon ao Severn, o Severn aos mares estreitos e estes ao oceano, também as cinzas de Wycliffe são o emblema da sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro. As suas ideias chegaram à Boêmia e inspiraram profundamente João Hus, que, por sua vez, influenciou Martinho Lutero. Wycliffe foi como uma estrela que anunciou o nascer do sol. A Reforma Protestante começou ali, com ele, quase um século antes, ganhar força em toda a Europa. Hoje falámos sobre a doutrina da imortalidade condicional, que é um tema essencial para compreendermos o plano de Deus para a vida, a morte e a esperança da ressurreição. Este é precisamente o tema do estudo 2 da revista O Grande Conflito, o curso bíblico gratuito que acompanha esta série. Se deseja aprofundar este assunto com a sua Bíblia e compreender melhor o que acontece depois da morte, então peça já a sua revista. É totalmente gratuita e pode recebê-la em sua casa. Basta enviar um SMS ou mensagem do WhatsApp para o 933 939291, repito, 933 939291. Peça já o seu exemplar e descubra como a palavra de Deus pode trazer clareza, paz e esperança à sua vida. Nos primeiros séculos do cristianismo, a visão predominante era clara. O ser humano é uma unidade de corpo e alma, e a imortalidade não é algo natural, mas um dom que Deus promete aos justos. A esperança dos crentes estava na ressurreição dos mortos, e não numa alma que continuava viva após a morte. Os primeiros cristãos criam que a morte era um estado de inconsciência, como um sono. Como diz no livro de Eclesiastes, os mortos não sabem coisa nenhuma. A ideia de que só Deus tem vida eterna por natureza também era aceite. A Bíblia afirma que Ele é quem tem só Ele a imortalidade, mostrando que o ser humano não é naturalmente imortal. John Wycliffe partilhava esta visão bíblica e escreveu: "O homem inteiro é uma unidade composta de alma e corpo." Era esta fé simples e clara que guiava a Igreja primitiva antes das influências filosóficas. Mas com o tempo, a influência da filosofia grega começou a modificar a compreensão cristã sobre a morte. Platão ensinava que a alma era imortal por natureza e que após a morte vivia separada do corpo. E este conceito foi gradualmente integrado no pensamento cristão. Wycliffe reconhecia que a influência de Platão foi dominante em muitos teólogos da Igreja. Ele seguiu Platão entre os filósofos antigos e Agostinho entre os pais da Igreja como autoridades e modelos. Esta mistura entre ideias bíblicas e filosóficas abriu caminho para sérios desvios doutrinários. Um dos principais responsáveis por essa fusão foi Orígenes, que defendia a pré-existência da alma, a sua imortalidade inata e um processo de purificação após a morte. Estas ideias levaram mais tarde à formulação das doutrinas do purgatório e do tormento eterno. Wycliffe foi crítico desses desvios e, embora não tenha citado Orígenes diretamente, lamentou a forma como os dogmas da Igreja foram estabelecidos pela tradição e não pela Escritura. A sua proposta era clara: abandonar as filosofias humanas e voltar à autoridade exclusiva da Bíblia. Apesar da crescente influência da filosofia grega, nem todos os cristãos aceitaram a ideia de que a alma era imortal por natureza. Muitos líderes da Igreja primitiva continuaram a ensinar que a vida eterna era um dom de Deus, recebido apenas através da fé em Cristo. Wycliffe rejeitou os ensinamentos baseados em tradições humanas e defendeu o regresso à Bíblia como única regra de fé. No seu livro, afirmou que a Escritura era a autoridade suprema para todos os crentes, o padrão da fé e o fundamento da reforma na vida religiosa, política e social. Wycliffe também denunciou os abusos ligados às indulgências e à crença no purgatório. Ridicularizou a ideia de que se podia comprar o perdão ou libertar almas do purgatório com dinheiro, dizendo: se o Papa pode libertar almas do purgatório, por que não o faz por amor, sem cobrar nada? A doutrina da imortalidade condicional, embora recuperada por Wycliffe, não foi plenamente abraçada por todos os reformadores do século XVI. Muitos
Ainda conservavam ideias herdadas da filosofia grega e da tradição medieval. Hoje, a maioria das igrejas cristãs ainda ensina que a alma é imortal por natureza. Esta crença está presente em grande parte do cristianismo atual. No entanto, cada vez mais cristãos sinceros têm regressado à Bíblia e descoberto que a imortalidade é um dom de Deus, concedida apenas aos salvos no momento da ressurreição. É a esperança segura da vida eterna, não no céu imediato após a morte, mas na promessa do regresso de Cristo e da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Esta verdade, tão antiga como o Evangelho, continua a brilhar, tal como brilhou nos dias de Wycliffe, para todos os que aceitam a Bíblia como única autoridade de fé. Chegou agora o momento de abrirmos a Bíblia e estudarmos juntos aquilo que ela realmente ensina sobre a vida, sobre a morte e sobre a imortalidade. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, não a ciência, não a tradição, nem a filosofia, mas a verdade revelada nas Escrituras. Ruben, quem é o único que possui imortalidade em si mesmo? Bom, para isso, Tiago, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo 6, versículo 15 e 16, que nos diz que o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade. E depois temos em Isaías 40, 28, não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, ou seja, menciona este versículo exatamente que Deus é eterno. E também em Deuteronômio 32, do versículo 39 ao 40, conclui, porque levantarei a minha mão ao céu e direi, eu vivo para sempre. O que é que estes versículos, estas três passagens bíblicas nos ensinam? Primeiro dizem que só Deus, Ele é o único ser que tem a imortalidade inerente a Ele mesmo. Ele não teve princípio, não terá fim, Ele é eterno e imortal e é o único que é imortal por Ele próprio. Só Ele vive por si mesmo, sem começo nem fim. Qualquer vida, qualquer outro ser imortal apenas o é porque recebe essa graça de Deus. Depende de Deus para essa imortalidade. Mas Deus é o único que é verdadeiramente imortal. O homem permanece consciente após a morte? É uma excelente pergunta. Nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Eclesiastes agora, capítulo 9, versículos 5 e 6, que nos diz o seguinte. Vamos ler especialmente o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vamos agora para Salmos. No Salmo 146, versículo 4, diz que naquele mesmo dia, ou seja, quando alguém morre, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E concluímos com Daniel 12, versículo 2, onde diz, e muitos dos que dormem, esta palavra dorme é muito importante na palavra de Deus, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a morte na Bíblia, ela é comparada a um sono inconsciente. É comparada como alguém que esteja a dormir e não tem consciência de nada que se passa à sua volta. Não há pensamentos, não há sentimentos, não há ações após a morte. E a consciência da pessoa só será restaurada, a pessoa só terá novamente consciência e voltará à vida apenas na ressurreição. Quando é que os salvos vão receber esta imortalidade? Bom, e continuação ao que estávamos a dizer, não é? Vamos outra vez à Bíblia e vamos responder essa pergunta. Vamos começar por o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52 a 54. Vamos ler principalmente o 52 e o 54. Diz o seguinte, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vamos agora para o versículo 54, que diz, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Vamos também a João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Repara bem no que diz, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que o ressuscite quando? No último dia. Versículo 40. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Bíblia é clara em relação a este assunto. A imortalidade não é automática. Ou seja, quando alguém morre, automaticamente é imortal e poderá estar num local ou no outro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a imortalidade será apenas recebida na ressurreição, no último dia, na segunda vinda de Cristo. Só então é que os salvos se tornarão realmente imortais. E isto é um aspecto muito importante. A esperança cristã está diretamente ligada à segunda vinda de Cristo. Qual é então a consequência final do pecado para os ímpios? Bom, isto é um assunto que eu considero fundamental na vida do cristão. Sabemos o que é que a Bíblia fala sobre isso. Já vimos o que acontece aos salvos, que receberão a imortalidade a quando a segunda vinda de Cristo. Agora vamos ver o que acontece aos ímpios. E para isso vamos a Romanos 6, 23, que diz, em primeiro lugar, porque o salário do pecado é a morte. Isto é muito importante, nós entendemos que os pecadores, o salário do pecado é a morte. Uns não receberão esta morte porque serão salvos, confiarão em Cristo e serão realmente salvos. Mas o que é que acontece aos ímpios? Malaquias 4, 1 a 3, repara bem no que diz. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Este texto é claro, mas vamos ver ainda mais um em 2 Tessalonicenses 1,9, que diz, os quais por castigo padecerão eterna perdição. E ainda falta mais um, Hebreus 9, 27, que nos diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Estes 4 textos mostram-nos claramente que a pena final do pecado é a morte eterna. Não é o tormento eterno, não é ficar eternamente a arder num inferno sem fim. E Tiago, eu queria chamar muita atenção para isto. E eu, pessoalmente, teria muita dificuldade em aceitar um Deus que se quer vingar e torturar eternamente aqueles que não se salvaram. Eu teria muita dificuldade. Porque pensar que uns estão salvos, estão a viver eternamente, inicialmente na terra, no céu e depois na terra, eternamente numa terra restaurada, e pensar que os ímpios estão eternamente a sofrer. Isso não faz sentido nenhum, à luz de um Deus de amor. E por isso que a Bíblia ensina não é isso. O que a Bíblia ensina é que a pena final do pecado é morte eterna, é a destruição. Não é o tormento eterno. Os ímpios serão destruídos, como lemos em Malaquias, como a palha que arde. A Bíblia rejeita completamente ideias como o purgatório e ideias como o inferno eterno. Que Deus seria esse, não é? O Deus que iria torturar eternamente o pecador. Como considera a Bíblia as tentativas de comunicação com os mortos? Então, neste caso, vamos contextualizar. Se os salvos morreram e estão inconscientes até à segunda vinda de Cristo, se os ímpios morreram, estão inconscientes e depois serão destruídos, se estamos a tentar comunicar com os mortos, estamos a comunicar com quem? Se eles não têm consciência. Deuteronômio 18, 10, 12 diz claramente, e entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem, repara bem Tiago, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Completamos com Isaías 8, 19 a 20, que diz, porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A ordem bíblica é muito clara. Deus proíbe completamente a prática de consultar os mortos, ou seja, é uma abominação. E nós temos que entender isto no sentido de que, se os mortos estão inconscientes, quem está a tentar comunicar com eles não está a comunicar com os mortos. E é por isso que Deus condena completamente o espiritismo, condena as adivinhações e práticas ocultas. E estes são meios usados para engano espiritual, porque na realidade as pessoas não estão a consultar os mortos, porque os mortos estão inconscientes, por isso estão a consultar as hostes do inimigo. Ruben, como é que então Cristo oferece a imortalidade aos crentes?
Isto é um aspecto muito importante. E um dos textos mais famosos da Bíblia, João 3,16, que muitos cristãos sabem de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em João 11,25 nós vimos: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto quer dizer, Tiago, que a vida eterna é algo que Deus quer dar ao ser humano. É um dom de Deus, mas ele é concedido por meio de Cristo. Fora de Cristo não existe imortalidade. E é por isso que a Bíblia nos ensina que a crença em Jesus é a única garantia da ressurreição e da vida eterna. Hoje vimos que a imortalidade não é algo natural no ser humano, mas um dom que Deus oferece aos que creem em Cristo. Aprendemos que a morte é um sono, que os salvos ressuscitarão quando Jesus voltar e que fora de Cristo não há vida eterna. Esta é uma verdade que traz paz, esperança e segurança. E agora quero convidar o Ruben para deixar um apelo final. A verdade sobre a vida, a morte e a imortalidade mostra-nos quem realmente é Deus. Ele não é um tirano que castiga eternamente, mas um Pai que oferece a vida eterna como um dom através de Jesus Cristo. Hoje, o convite é simples. Confia na palavra de Deus. Rejeita os enganos que te afastam da verdade e aceita a esperança da ressurreição. A morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte e promete vida eterna àqueles que o seguem. Toma hoje a decisão de viver segundo a Bíblia. Aceita o dom da vida eterna. Aceita Jesus. Aprendemos hoje com a vida de John Wycliffe e vimos o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira natureza da vida e da morte. Se deseja aprofundar mais sobre este tema, peça agora a revista O Grande Conflito. O episódio de hoje corresponde ao estudo 2 deste curso bíblico gratuito. Envie já uma mensagem de SMS ou do WhatsApp para o número 933 939291 e receba o seu exemplar em casa sem qualquer custo. Voltamos no próximo episódio com mais história, mais verdade e mais Bíblia. Até lá!